Olá meus amigos, eu me chamo Bruno Fest e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero que vocês conheçam alguns jogos que seguem o estilo de Dark Souls, mas que não são tão difíceis quanto os jogos da tradicional franquia da From Software. Os jogos Souls-like, ou com elementos Souls, são bastante comuns nos cenários gamers hoje em dia. Desde a série Dark Souls, por exemplo, conhecida pela alta dificuldade com combate com níveis de aprendizagem e morte punitiva. Títulos como O Long, Another Scrap Treasure e até mesmo Elden Ring, que é da própria From Software, são opções mais fáceis para que quem quer se aventurar no subgênero sem deixar de trazer mecânicas com grande curva de aprendizado e bastante desafio aos jogadores. Pensando nisso, hoje separei 10 games que seguem o mesmo estilo de Dark Souls, mas menos impossíveis de zerar, seja por opções de acessibilidade ou por jogabilidade mais aberta, pois o objetivo aqui é trazer você para esse mundo de estilo maravilhosos de jogos Souls. O jogo foi desenvolvido por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Hollow Knight é um game 2D de ação e aventura no estilo Metroidvania, com visuais desenhados à mão, no qual um pequeno cavaleiro inseto luta contra incontáveis ameaças em um mundo subterrâneo. Apesar de inicialmente parecer um jogo de ação comum, o nível de desafio do game é bem alto, especialmente ao chegar nos chefes, onde o jogador precisará gastar algumas vidas para aprender os movesets de ataques de cada um até poder vencê-los. A aventura tem longa duração e pode se estender por dezenas de horas, durante os quais os jogadores encontrarão upgrades para sua espada, medalhões que podem garantir habilidades extras e possibilidades de construir diferentes builds, combinando os efeitos deles. Tanto Star Wars Jedi Fallen Order quanto sua sequência Jedi Survival são games de ação inspirados pelo combate de Dark Souls e elementos Souls também, porém um pouco menos punitivos que os jogos da From, por exemplo. O jogo segue a história de Cal Kestis, um padawan em treinamento para se tornar um Jedi. Quando o Império inicia sua ascensão pela Ordem 66, ele precisa focar em sobreviver, terminar o seu treinamento e iniciar uma força de resistência. Durante o jogo, os jogadores poderão usar um sabre de luz em um combate entre poderes da força para enfrentar inimigos que vão desde Stormtroopers até Inquisitores, caçadores de Jedi. O mapa também permite explorar diversos tipos de locais no estilo Metroidvania, que em novas habilidades obtidas, acesso a novas áreas. They will always be against us. Agora, um puro Souls-like, um dos mais populares games do ano passado a atingir um público que não costumava jogar esse estilo de jogo. Esse jogo foi Lies of P. Muitos curtiram a história sombria do Pinóquio. O game tem todas as características de um Souls-like, como alto nível de desafio e combate punitivo. Apesar disso, seus desenvolvedores, a Around 8, que é uma desenvolvedora coreana, lançaram algumas atualizações após o lançamento, que deixaram o jogo um pouco mais fácil, que na minha opinião foi um erro, especialmente nas horas iniciais, que a curva de aprendizado é maior e necessária. Eles também reduziram os HPs dos chefes, tornando as batalhas um pouco menos frustrantes. Para jogadores no PC, ainda há um mod que habilita um suposto modo fácil, que diminui pela metade o dano dos golpes sofridos. Porém, não deixa de ser um jogão e você precisa definitivamente colocá-lo na sua lista.
O Long é mais um dos estilos Souls-like. O game é uma produção conjunta de um dos criadores de Nioh e Bloodborne. Traz a trama de um soldado sem nome que enfrenta hordas de demônios na China durante o período dos Três Reinos. O estilo dele lembra bastante Nioh, porém durante as fases você terá a opção de ajuda de generais como auxiliares nas batalhas. Isso irá tornar o jogo bem mais fácil e acessível. Inclusive, foi um dos Souls mais fáceis que joguei até hoje. O jogo realmente tem uma boa curva de aprendizagem, porém, depois de pegar os esquemas de conquistar os territórios e as bandeiras, você verá que não tem muito segredo ou dificuldade. A jogabilidade de O Long tem muito em comum também com Dark Souls e Sekiro. Nesse sentido, o protagonista do game poderá utilizar diversos elementos para atacar inimigos, como armas, golpes de artes marciais chinesas e magias. Durante as batalhas também é possível aprender a fortalecer golpes e invocar criaturas para ajudá-los. Their pain could be the foundation for a new age. Esse é um jogo com uma grande recomendação para os jogadores que estão com dificuldade para começar o game no estilo Souls-like. Another Squab Treasure conta a história de Creel, um caranguejo eremita que perdeu sua concha e agora precisa improvisar sua defesa com o que encontra pelo caminho. Jogadores terão que enfrentar inimigos gigantes e poderosos enquanto utilizam pedaços de lixo como conchas que serão utilizadas como armadura, cada uma delas com propriedades únicas. Nesse jogo, o lixo é útil, mas no reino subaquático de Another Crab's Treasure está ameaçado por ele devido a uma gosma que está causando uma misteriosa infecção em seus habitantes. O sistema de batalha do game é simples e acessível para usuários que queiram começar a aprender a jogar Souls-like, e há opções de assistência para tornar a experiência menos difícil. Vale apontar também que o game se destaca bastante por sua temática colorida e cheia de humor, em contraste aos tradicionais jogos sombrios do gênero. I've been working my butt off trying to get my old life back. Perhaps we can work out a deal, little hermit. That treasure belongs to whoever can find it first! Em um mundo pós-apocalíptico, tomado por uma força do mal chamada The Root, jogadores controlam um dos últimos sobreviventes da raça humana, tentando salvá-la da total aniquilação. Remnant 2 tem um combate inspirado no estilo Souls, porém com armas, o que torna o game um pouco mais fácil por permitir uma maior distância de seus inimigos. Ele tem também elementos rogue, como um mapa inteiramente gerado proceduralmente, ou seja, a forma que a posição dos inimigos, chefes e missões muda para cada jogador, criando uma campanha única para cada partida, algo que também torna o game um pouco mais fácil em seu suporte ao multiplayer cooperativo para até 3 jogadores, permitindo enfrentar esse infernal mundo ao lado dos amigos. Lançado este ano exclusivamente para PlayStation 5, Stellar Blade inclusive tem review aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. É um jogo de ação frenético que tem muita inspiração em games Souls e também nos títulos da Platinum Games, como Nier Automata e Bayonetta. No jogo, os jogadores controlam Eve, uma guerreira que foi enviada à Terra para enfrentar criaturas monstruosas chamadas Naitibas, responsáveis por quase levarem a raça humana à extinção. Porém, ao explorar as ruínas e conhecer outros personagens, ela descobre que existe algo mais por trás de sua batalha. O sistema de combate é agitado, muito mais do que os da From Software, trazendo a possibilidade de combos e finalizações. Ainda assim, ele também traz defesas, esquivas, parries e contra-ataques, com um timing certo que remetem aos tradicionais Souls-likes, como Sekiro e Lies of P. Everyone, I'm sorry I couldn't do more to help. I'm so sorry. A série Blasphemous traz jogos 2D estilo inspirado por clássicos games como Metroid e Castlevania, Symphony of the Night, tanto em uma gameplay quanto nos visuais, mas com uma dose extra de conteúdo religioso e, obviamente, blasfêmia. Jogadores controlam um ser conhecido como penitente, enquanto exploram diversas áreas e enfrentam inimigos desafiadores pelo caminho, com divertidos combates contra gigantescos chefes que inclusive são difíceis
fáceis de derrotar. A sequência oferece também novas armas, que adicionaram maior variedade à gameplay, cada qual com a sua própria habilidade especial e capacidade de evolução. Ambos os games são mais fáceis que os tradicionais com elementos Souls e um pouco mais acessível por serem em 2D, atraindo um público nostálgico das gerações retrô pelos seus visuais em pixel art. Of the confraternity of incorruptible flesh, all under the dictate of the oldest penitent, Eviterno. O mais recente game da saga Nier foi desenvolvido pela Platinum Games, conhecida por fazer jogos desafiadores, mas não tanto quanto os da From Software. O jogo conta a história de uma androide chamada 2B e seu ajudante 9S, enviados para a Terra com o intuito de enfrentar máquinas alienígenas que expulsaram os humanos do planeta. O sistema de combate é complexo e cheio de situações inusitadas, e misturando ataques físicos com disparos de projéteis que parecem um jogo de nave. Porém, jogadores que insistem em dominar o game encontrarão uma experiência e uma história excepcional. Para facilitar o combate, a Android 2B pode também ser equipada com alguns chips, como se fosse um modo easy, integrado ao gameplay. Ainda assim, o jogo mantém um bom nível de desafio, sem ficar fácil demais, e a qualquer momento o usuário pode usar os seus equipamentos para achar se pode encarar a dificuldade ou não. We're soldiers. We take pride in our service. E estamos no mês dele e precisamos colocá-lo na lista. Apesar também de ser um jogo da From Software, muitas vezes considerado como um Dark Souls em mundo aberto, Elden Ring ainda é mais fácil e acessível do que os outros títulos da empresa. No game, usuários controlam um guerreiro maculado que retorna para tentar salvar o mundo nas terras intermédias, podendo explorar qualquer direção e encontrando coisas interessantes no seu caminho, além de inimigos para enfrentar. Jogadores têm alguns recursos que ajudam no game, como um cavalo de nome Torrent, de montaria que pode auxiliar na exploração e combate, além da possibilidade de invocar espíritos que podem lutar a seu lado. Mesmo não sendo muito mais fácil do que os outros Souls-likes, vale a pena arriscar no mundo das terras intermédias. Apesar de trazer os mesmos conceitos de Dark Souls em um mundo aberto, Elden Ring é um jogo mais fácil e pode oferecer mais ferramentas para o jogador lidar com os obstáculos que vão encontrando pelo caminho, e não te prende em um jogo linear como os outros jogos da empresa. Vale lembrar também que a DLC sai esse mês, dia 21 de junho, Shadow of the Erdtree. Estou muito hypado para jogar. Why accept the burden of their grace, or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the Erdtree. Never met someone with a taste for barnacle and trust. We'd make good mates around. Mas agora, quero saber de vocês. Gostaram dos jogos que indiquei aqui? Você tem jogos para me recomendar que são Souls-like ou com elementos Souls que não são difíceis para podermos fazer um segundo top 10 aqui? Comenta aqui pra mim. Você gosta de vídeos como esse? Recomendo fortemente se inscrever aqui no canal. Nossa batalha para chegar nos 500 inscritos está firme e forte, e faltam poucos para chegarmos lá. Falta você se inscrever aqui no nosso time para aumentar os números do nosso canal. Peço também para deixar aquele like nesse vídeo para chegar em mais pessoas como você que curtiu esse estilo de vídeo e quer compartilhar com os outros. Por isso, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!